Oi, pessoal, tudo bem? Como estamos até aqui? Espero que estejamos todos bem. A gente vai dar continuidade, então, no nosso material, nossas aulas assíncronas. São gravadas e disponibilizadas através do YouTube, pelo SIGA e pelo Google Classroom. Os dois são formas normais de acesso. A gente está tentando se acertar, tentando novas perspectivas. Se não tiver bom, se não tiver dando certo, a gente tenta uma outra perspectiva, tá bom? Então vamos dar início ao nosso encontro e o tema de hoje é direito objetivo e direito subjetivo. Eu já disse para vocês em outras ocasiões que o direito ele é um espelho da sociedade, é um espelho das relações sociais. Como tal, ele precisa ser entendido de formas mais variadas. E existem duas formas que talvez sejam das mais importantes que tratam da relação do direito com a sociedade, que são duas maneiras, duas formas de enxergar o direito, duas vertentes do direito, por assim dizer. E eu não estou falando aqui de ramos do direito, como direito penal, direito civil, nada disso. Eu estou falando da relação mesmo do direito com a sociedade, que é o direito objetivo e o direito subjetivo. Hoje a gente vai trabalhar com isso, com direito objetivo e subjetivo. Como eu disse, o direito ele tem vários aspectos de estudo. E um deles é a forma de exercício, é a relação do direito com a sociedade, que seria a divisão entre direito objetivo e subjetivo. O direito objetivo é aquele que está presente no ordenamento jurídico. Tá? Não confundir aqui com direito positivado. Tá? Direito positivado é uma outra circunstância. O direito objetivo, ainda que seja parte, que seja às vezes até mesmo confundido com o direito positivo, mas na verdade o direito objetivo ele é as normas jurídicas, tá? É a fonte do direito. É aquilo que está pensado em abstrato que vai ser eventualmente trazido concretamente para situações. Tá? O direito objetivo é a norma de agir, a norma agendi do latim. Ele tem como objetivo principal regular as ações do indivíduo dentro da sociedade. Então, é aquilo que já está previsto e vai regular as ações, a forma como o indivíduo vai agir, a forma como o indivíduo vai trabalhar. Tá? Este direito objetivo ele é constituído pelo conjunto de normas. Tá? Através dessas normas, através desse conjunto de regramentos, é que o indivíduo tem uma forma, uma estrutura para seguir e para se inteirar dentro da sociedade. Tá? Todas as formas de regulação são consideradas direito objetivo, mesmo aquilo que não é positivado. E aí está a grande diferença entre o direito positivo e o direito objetivo. O positivo é norma escrita, são leis, basicamente. O direito objetivo ele encontra também resguardo nos costumes e na jurisprudência. É aquilo que existe como norma de fato, mesmo que não esteja propriamente dita. Vai ser uma atividade para vocês nessa segunda-feira sobre moral e direito. O direito objetivo ele se confunde muito com a moral, porque o direito objetivo são as regras de conduta. Tá? Então, quando a gente fala nessa relação entre direito e moral, e que, para quem já acompanhou esse material, viu lá que a diferença está na forma, na regulação, no caminho que a conduta é tida, enquanto que na moral a conduta vai dos indivíduos para a sociedade. No direito, ela vai da sociedade para o indivíduo. Esse direito que eu estou falando é, em grande parte, o direito objetivo. Tá? É esse direito, essa regulação de normas que a gente está falando aqui. Por outro lado, o direito subjetivo ele diz respeito muito mais à vontade do indivíduo. Tá? A ideia é que haja como é que eu posso dizer? Uma possibilidade de escolha do indivíduo, do sujeito, naquela norma não, naquele direito. É uma faculdade que ele tem
para trabalhar ou não, se não quiser. Tá? Então, assim, é a faculdade de um sujeito realizar uma conduta comissiva, uma ação, ou omissiva, uma omissão, ou exigi-la de outro. Tá? O direito subjetivo é, no latim, ius estas facultas agendi. O direito é a faculdade de agir. Ele pode escolher ou não. Enquanto que o direito objetivo é aquilo que é imposto, praticamente, ao cidadão, ao indivíduo, o direito subjetivo ele não tem imposição. Aquele indivíduo, ele escolhe. Mesmo que se tratem de direitos inalienáveis, direitos que não podem ser... você não pode abrir mão, são direitos que existem uma faculdade na forma como você vai lidar com isso. O direito subjetivo nada mais é do que a vontade do agente, a vontade do indivíduo em fazer valer os seus direitos. Mesmo que muitas vezes esse direito seja inalienável, ele seja exigido de forma subjetiva. Um exemplo de grande porte, o direito à vida. Um direito inalienável, ninguém tem direito de dispor ou de abrir mão da sua vida. Tanto que determinadas condutas são vedadas, a eutanásia é vedada. Mas o suicídio não é. Não é crime se suicidar. Tá? Da mesma forma, você, dentro das regras jurídicas, você pode viver a sua vida da forma como você entender melhor. Porque o direito à vida é um direito subjetivo. Tá? Não é uma questão imposta a você. Apesar de haverem situações em que aparentemente esse direito subjetivo ele é imposto, a execução, as formas, a maneira como se trabalha faz dele um direito subjetivo, porque não pode ser impostas o exercício desse direito. Tá? Apesar de existirem direitos que são inalienáveis, o exercício desse direito, não só se você vai gozar ou fazer jus a ele, mas principalmente a forma desse exercício, fazem dele um direito subjetivo. De modo geral, de uma maneira meio grosso modo, a gente pode dividir o direito subjetivo, ou subdividir no caso, em direito de gozo, que são aqueles direitos que já existem, mas que dependem muito mais do indivíduo na hora do exercício desse direito do que da existência dele. Ele já existe fora da vontade, direito à vida, direito a nome, direito à honra, direitos fundamentais de um modo geral. Direitos de agir, que são as práticas, né? Que são aquelas atos que dependem especificamente da sua vontade. São os direitos que você precisa, de fato, exigir para exercer. O direito de sindicalizar, o direito de interpor uma ação. E os direitos de funções, que aí eles independem da vontade do titular. Eles dependem apenas da ação, você não precisa manifestar um interesse. Em geral, esses direitos estão vinculados aos direitos estatais. Então, você vai ter aí a cobrança de tributos, o direito exclusivo do Estado em cobrar, punir e cobrar condutas, determinadas condutas. Dentro do direito subjetivo, ou numa segunda classificação, a gente pode dizer, existe o chamado direito potestativo. O que é isso? É um direito que pode ser exercido sem contestação, sem a necessidade de uma discussão, sem um porquê, sem um como. Eu, empregador, posso demitir ao meu bel prazer qualquer funcionário. Aí você fala assim, mas não pode demitir sem justa causa. Eu posso. Qualquer empregador pode olhar para a cara do empregado e falar, não quero mais você aqui. O empregado tem direitos? Tem direito. Tem direito a uma rescisão contratual, tem direito a uma multa, tem direito a tudo. Mas ele não pode dizer, você não pode me demitir sem um bom motivo. Pode. Pode, eu quero demitir, eu posso demitir. Não há possibilidade de contestação. O que você vai contestar, o que o empregado vai contestar, por exemplo, não é a demissão em si, mas
o custo dessa demissão, se aquela demissão foi bem paga. Se for uma demissão com justa causa, se a justa causa alegada realmente existe. Mas aí a demissão com justa causa não é um direito potestativo. É um direito subjetivo simples. O direito potestativo, ele precisa ser exercido sem contestação, sem ninguém questionar o exercício desse direito, ninguém poder questionar o exercício desse direito. Tá? Então, ele é um ato unilateral, ele é um ato que não depende do outro. Tá? O direito de ir e vir é um direito potestativo porque independe, ele já existe previamente. Tá? Inclusive, é um direito de agir, um direito subjetivo de agir. A partir do momento em que o exercício do direito depende da contestação ou de uma conduta de uma outra parte, ele deixa de ser potestativo e pode vir a ser um direito subjetivo. Ou, se não for o caso de exercício simples, um direito objetivo. Eu disse brevemente no começo e agora eu vou repetir com... apesar de a gente trabalhar isso um pouquinho mais para frente com mais detalhes, o direito positivo é o direito que é escrito. Todo direito positivo, ele é um direito objetivo? Não. Alguns ramos do direito, como direito administrativo e direito penal, são direitos objetivos ao mesmo tempo em que é direito positivo. O Código Penal, por exemplo, acaba se tornando um direito positivo, que está escrito, é uma norma escrita, definitiva, ao mesmo tempo em que é também um direito objetivo, é uma obrigação que o cidadão tem. O que eu quero dizer é que o direito positivo ele está presente dentro das normas. Mas determinados direitos positivos, determinada lei positivada, também quer dizer direito subjetivo. Quando a gente adentra, por exemplo, no direito comercial, direito empresarial, ou no direito do consumidor, é direito do consumidor determinadas condutas ou a proibição de determinadas condutas por conta do comércio? Sim. Mas é prerrogativa do consumidor exercer esse direito. Então, por exemplo, é direito de qualquer cidadão que compra pela internet 7 dias para se arrepender da compra sem motivo, sem defeito, sem nada, sem vício, sem nenhum problema. 7 dias ele pode não... Fiz caquinha, estava bêbado quando comprei esse smartwatch aqui, que eu nem conecto, porque eu nem tenho smartphone. Ele devolve, ponto. Mas ele devolve se ele quiser. Essa norma é positivada, ela está escrita no Código de Defesa do Consumidor. Ele tem esse direito do arrependimento. Mas ele pode ou não se arrepender. Ele pode ou não exercer. Então, o direito positivo, muitas vezes é confundido com o direito objetivo, mas não é bem isso. O direito positivo diz respeito a normas escritas, enquanto que o direito objetivo diz respeito a normas impositivas. Nem toda norma impositiva está escrita, está positivada. Determinadas normas positivas vão estar... determinadas normas objetivas decorrem da moral, decorrem de costumes, decorrem de jurisprudência. E nem toda norma positiva, nem toda norma escrita, ela é objetiva, ela decorre do direito objetivo. Muitas vezes ela vai decorrer de um direito subjetivo, onde o direito positivo prevê uma situação abstrata, na qual o cidadão pode ou não ingressar. O artigo 5º, inciso 36 da Constituição Federal, nos traz o direito adquirido. A lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada. Como a gente está falando de direito objetivo e subjetivo, essencialmente, nesse momento eu vou deixar de lado o ato jurídico perfeito e a coisa julgada, que eles dizem muito mais respeito ao direito processual do que ao direito enquanto teoria, a introdução do estudo do direito. Já o direito adquirido não os interessa. Só para a gente não deixar um grande ponto de interrogação, o ato jurídico perfeito é aquele ato jurídico, judicial, emanado dos tribunais, que foi encerrado, que foi determinado. Ou ainda aquele contrato perfeito, sem vícios, sem nulidade, sem nenhum erro, sem nada que possa invalidá-lo. A coisa julgada é sempre a decisão judicial transitada em julgado em última instância. Tá? Então,
A lei não altera esses dois fatos, nem o direito adquirido. O que é o direito adquirido? É aquele direito que está fundado sobre um fato jurídico que já ocorreu, mas que o direito ainda não foi exercido. Então, ele é sempre um direito subjetivo. Seja porque as condições não foram dadas, seja porque não houve ainda o interesse em agir do cidadão. Tá? Então, o direito adquirido é aquilo que ele já detém aquele direito, aquela prerrogativa, mas ele ainda não definiu o que vai fazer. Ele ainda não definiu se ele vai exercer ou não. Havendo, então, uma lei posterior à existência desse fato, esse fato gerador do direito, é que essa lei ela não pode modificar. Tá? Então, vamos colocar aqui uma situação. Vamos pensar aqui um exemplo. Uma pessoa, um indivíduo, que recebe pensão do seu pai ou da sua mãe, seja quem for. Vocês sabem que a pensão é devida até os 18 anos, até os 24 se ingressar na faculdade. Ele já está na faculdade, mas por motivos quaisquer, aquele genitor resolveu deixar de pagar a pensão a partir dos 18 anos. Mas a pensão deveria ser paga, certo? O indivíduo, o alimentante, o alimentando, está na decisão, não sabe se executa, se não executa. Mas o direito dele está ali. Tá? Ele tem o direito a executar essa pensão que está em atraso. De repente sobrevém uma lei. Essa lei diz assim, não, é só até os 18 e acabou. Só que, do tempo em que ele completou 18 anos até o tempo em que a lei veio, ele tem o direito adquirido à pensão. Se ele executou ou não, é estratégia dele. É uma decisão dele. Ele tem ainda o direito. A lei que sobreveio depois não vai poder ser utilizada para não pagamento dessa pensão que é anterior à lei. A lei não pode mudar esse direito adquirido que já estava definido. É a mesma coisa, por exemplo, de um aprovado num concurso público. Aprovado dentro do número de vagas. De repente, antes que ele seja nomeado, antes que ele tome posse, que ele ingresse no serviço público, uma lei vem e altera o regime de servidor público e extingue aquele cargo. Bom, extinguiu o cargo dele e agora? Não importa. Ele tem direito adquirido à nomeação, porque ele passou dentro do número de vagas. O Estado que se vire para encaixar ele dentro dessa vaga ou numa vaga similar. Tá? Não se pode confundir aqui o direito adquirido com a expectativa do direito. Tá? Aí é que vem a questão. O que é a expectativa de direito? É a possibilidade, a esperança de adquirir esse direito. Tá? Não havendo uma estrutura legal, não havendo uma garantia legal, tá? Esse direito não se convalida, ele não se torna direito adquirido. Tá? Por que o aprovado dentro do número de vagas previsto no edital tem direito adquirido e o classificado tem mera expectativa de direito? Porque o aprovado dentro do número de vagas tem uma legislação, que é o edital, que é norma, que é equiparável a uma lei, é uma lei de sentido lato, enquanto que o ampara, óbvio, enquanto que o classificado fora do número de vagas tem expectativa de assumir caso haja vaga futura. Tá? A expectativa do direito, ela não vai ter os mesmos efeitos do direito adquirido quando se tratar de lei nova. Então, o sujeito está lá, está classificado. Concurso agora sai muito, cadastro reserva. Não tem vaga nenhuma, é tudo cadastro reserva. Cadastro reserva não gera direito adquirido, gera só expectativa de direito. Gastou os tubos, foi lá não sei na onde fazer essa prova. 2 vezes. Primeira e segunda fase. Aí vem uma lei e extingue aquele cargo. Bom, ele perdeu todas as possibilidades que ele tinha. E acabou. Ele não tinha direito adquirido, ele tinha expectativa de direito. Tá? A expectativa do direito, ela não se garante no advento de uma lei nova como o direito adquirido. Então, só para a gente finalizar, o direito objetivo e o direito subjetivo, eles dizem muito mais respeito a uma forma de exigir, de agir com o direito que foi dado ao cidadão,
do que com a estrutura do direito, ou com o ramo do direito, ou com outras discussões. Tá? Então, o direito, nesse aspecto, quando ele se diz positivo, perdão, o direito, quando se diz nesse aspecto como objetivo, ele é o direito que é imposto ao cidadão. Tá? Ele vem da sociedade para o cidadão com a obrigação de cumprimento. Já o direito subjetivo diz respeito à faculdade do cidadão de agir ou não. Tá? Declarar essa manifestação, utilizar. Existem situações em que ele não tem como... Existem situações nas quais o direito ele é objetivo, ele é um direito assegurado, mas o exercício dele, a forma como ele vai ser exercitado, é que se alteram e é que passam a ser subjetivos. Certo? Pessoal, vou encerrando por aqui essa aula. Nos vemos em breve. Lembrando que quarta-feira temos aula síncrona a partir das 19h30 pelo Google Meet. Eu vou disponibilizar o link na plataforma do Siga, na plataforma do Classroom e no grupo de WhatsApp. Quem não tem o grupo do WhatsApp ainda, tem um fórum com o link para esse grupo do WhatsApp para a gente poder trocar essas ideias, tá bom? Obrigado, pessoal, e até mais.